Então, aqui na questão de número 3, está pedindo para você considerar esse sistema linear com 3 equações, está vendo? Então, ele é um sistema linear com 3 equações, para você utilizar a regra do Kramer e descobrir o valor do x, y e z. Gente, eu já trouxe previamente pronto, porque senão toma a aula inteira, né, para eu responder esse daqui. Mas eu vou explicar o passo a passo para vocês. Lá no exercício, no livro, né, que eu estou utilizando aqui com vocês, a fórmula que a gente utiliza para calcular o valor do x, eu vou até colocar aqui, ó, seria o valor do dx sobre o d. Para calcular o valor do y, seria o valor do dy sobre o d. Para calcular o valor do z, é o valor do dz sobre o d. Observe que aqui eu estou utilizando a letra D para representar. Mas se eu quisesse usar qualquer letra para representar o valor do x, o valor do y e o valor do z, eu poderia. Lá no exercício que eu vou explicar para vocês, eu vou usar a letra T. Vai ser, em vez da letra D, eu vou usar a letra T. Então, aqui vai ficar tx sobre t. O dy vai ser ty sobre o próprio t. E no lugar do d aqui, desse último, vai ficar tz sobre t. No lugar do d, eu só troquei pela letra t, mas a forma de resolver é a mesma, gente. Se você quisesse colocar A, B, C, aqui não importa. Desde que você substitua e resolva tudo certinho, tá? Então aqui, o que a gente tem que fazer? Montar o determinante com os coeficientes. O do x, o do y e o do z. Aqui os coeficientes é o 3, o 1 multiplicando o x e o 5 multiplicando o z. Na segunda equação é o 2, o menos 1 e o 1, ou seja, os coeficientes que multiplicam o y e o z. O coeficiente que multiplica o x aqui é um imaginário, você não está vendo, mas ele existe. O 3 multiplica o y e o menos 2 multiplica o z. Então, na hora que a gente vem aqui, ó, deixa eu descer um pouquinho aqui. Vamos aqui assim, tá bom. Então, essa aqui é a parte da resolução para você. Então, eu trago aqui, ó, para vocês, vamos primeiro calcular o t, ou seja, que é o próprio determinante daquelas coeficientes que eu acabei de falar para você. Aqui, o que ele fez aqui? Ele repetiu a primeira coluna e a segunda coluna. Por quê, Paulo? Porque aqui eu tenho que utilizar a regra de sarros. E aí ele veio multiplicando aqui, ó, diagonal principal, ó, veio multiplicando aqui, e aí ele foi encontrando os valores. Quando você faz essas multiplicações, você vai encontrar o valor igual a 37. Então, o valor do determinante t é 37. Agora, a gente tem que calcular quem? O dx, que nesse caso a gente está chamando de tx. Vamos calcular o tx aqui. Para eu calcular o tx, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Então, vamos dar uma olhada aqui o seguinte. Como eu quero calcular aqui o valor do x, esse valor do x aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses termos independentes aqui, ó, e substituir esses termos independentes aqui, e substituir aqui na coluna do x. Então, eu vou colocar o 18, o 9 e o menos 4, substituir nos valores de x e calcular o determinante normalmente. Então, eu vou calcular aqui o tx, ó. Por isso que eu estou substituindo na coluna do x. Beleza? Então, aqui eu trago para vocês, ó, na coluna do x, eu substituí o 18, 9 e o menos 4, e na coluna do y e na coluna do z, eu permaneço da mesma forma. Então, para a gente resolver aqui, como é que fica?
Pessoal, aqui eu não coloquei, mas na verdade, aqui do lado, ó, aqui desse lado, eu teria que repetir o valor da primeira coluna e da segunda coluna. Você tem que aplicar a regra de Sarros. Aqui no meu livro já veio mais direto. Mas basicamente eu teria que repetir o 18, o 1, o 9 e o menos 1, e o menos 4 e o 3. E aí você faria a multiplicação aqui da diagonal principal, ó, os elementos da diagonal principal, desse jeito aqui, calcularia. Quando você calcular isso daqui, você vai encontrar para o TX também, pessoal, 111. Vocês têm que ter encontrado esse valor aí, 111. Igual a gente encontrou na anterior, o 37, aqui você teria que encontrar o 111. Calculei o TX, vamos calcular agora o TY. Para o TY, você vai pegar esses termos independentes aqui e vai substituir na coluna do Y. Então, no lugar dos valores do Y, agora você não vai repetir o 1, o menos 1 e o 3. Você vai repetir o 10, o 9 e o menos 4 lá na coluna do Y. Então, vamos lá mais um pouquinho. Ó. Então, vou descer aqui para você. Ó, TX. O TY está aqui. Ó. O TY aqui para você. Deixa eu mudar aqui, porque tem hora que ele sai. Bom, então o TY está aqui. Vamos calcular. Observe que agora na coluna do Y eu coloquei aqueles valores que eu falei anteriormente, que foi o 18, o 9 e o menos 4. Antes eu tinha substituído aqui no X, agora eu substituí na coluna do Y aqui, tá vendo? Então o que eu fiz aqui basicamente é repetir a primeira e a segunda coluna, ou seja, o 3 e o 18. Você repete a primeira coluna e a segunda coluna, o 2 e o 9, o 1 e o menos 4. E aí, meu amigo, você multiplica aqui de novo as diagonais principais, diagonais secundárias. E aí, na hora que você fizer essa multiplicação aqui, vou até apagar aqui, vocês já entenderam? Você tem que encontrar o valor do y, ou seja, o ty, igual a menos 37. Esse é o valor que você tem que encontrar. E de maneira análoga, gente, já que vocês já entenderam a lógica, vamos encontrar agora o tz. Para eu encontrar o tz, eu vou na coluna do z e substituo por aqueles valores dos termos independentes, que é o 18, 9 e o menos 4. E as demais colunas permanecem os valores que já eram anteriormente. Repito a primeira coluna aqui e a segunda coluna, eu nem vou colocar aqui, mas vocês sabem que tem que ter. Resolvo e encontro 74. Agora, vamos lá naquelas fórmulas, né, gente, que eu havia mostrado para vocês, ó. Então, naquelas fórmulas que eu mostrei para vocês, deixa eu só descer um pouquinho aqui. Você vai pegar o valor do Tx e dividir pelo T, ou seja, vai ficar 111 dividido por 37. Você vai encontrar aqui 3, beleza? Aí o próximo é o valor do y. Vai ser o ty dividido por aquele t, que é o determinante inicial. 37 dividido por menos 37, vou ficar com menos 1. E o tz é o valor do tz dividido pelo t. 74 dividido por 37, você vai ficar com 2. Conjunto solução, vai fazer desse jeito aqui. Coloca o valor do x, 3, valor do y, menos 1, valor do z, 2. Fecha parêntese, fecha as chaves aqui. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, deixa suas dúvidas lá durante a aula e até o nosso próximo vídeo.